Com mais de 150 expedições à Amazônia, o projeto Rio Negro já completou mais de 20 anos. A Unip, Universidade Paulista, com o barco Escola da Natureza, está à frente desse trabalho científico que procura nas plantas a cura de várias doenças, entre elas o câncer e as infecções. Vamos conversar com o ecologista e diretor científico da Unip, o Dr. Drauzio Varela, que comanda esse projeto desde o início. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Drauzio. Prazer é meu. Queria saber o que te motiva a deixar o consultório para se embrenhar na aventura da Amazônia a cada 2 meses. Olha, esse projeto surgiu em 1995 para 96. Surgiu porque nós organizamos na Unip uma conferência internacional sobre biotecnologia, que era uma ciência que estava surgindo um tipo de tecnologia que estava surgindo naquela época. Olha como o Unip já estava à frente do seu tempo, né? Pois é. E foi um congresso revolucionário. Nós fizemos, naquela época não tinha internet, né? Então nós fizemos uma transmissão pela Embratel para os auditórios da Embratel em várias cidades brasileiras, em 20 cidades brasileiras, na verdade. Aqui para o sul, para o nordeste, sudeste, das grandes capitais e tudo. E nós trouxemos para esse congresso um grupo de cientistas da melhor qualidade. Para atraí-los, nós prometemos que depois os levaríamos para a floresta amazônica para fazer uma viagem no Escola da Natureza, que era o barco que a Unip tinha lá, tinha e tem até hoje, mas era um barco que se destinava a dar aulas de botânica, de ecologia. Quando ninguém falava em ecologia, quando isso não estava no radar, sequer no radar. Hoje se fala, mas 20 anos atrás não. Nessa época não, foi uma iniciativa da Unip mesmo. E aí, com isso, nós conseguimos trazer gente da maior qualidade. A Amazônia sempre teve, né, esse fascínio, né? Essa coisa de dizer, eu dou uma aula, mas vou conhecer a floresta amazônica, é uma oportunidade única. Entre eles veio o Robert Gallo, que foi um dos descobridores do vírus da AIDS. E aí nós, depois de terminado o congresso, fomos para o Rio Negro e nós tivemos uns dias juntos. E um dia, eu estou no convés do Escola da Natureza, olhando a floresta e conversando com o Robert Gallo, e ele disse, puxa, mas a biodiversidade aqui não é uma teoria, você enxerga, você não vê 2 árvores iguais. Ele disse, você fica olhando, é uma árvore diferente da outra, o tempo todo. E essa diversidade é tão assustadora, Silvia, que se você pega 1 hectare de floresta, que são 100 metros por 100 metros, é um estudo que nós fazemos lá na região do Rio Negro, 100 metros por 100 metros, um quadrado. Se você faz isso numa floresta americana ou europeia, você tem aí 12 a 15 espécies de árvores diferentes. Na região do Rio Negro, nós temos num quadrado desse de 150 a 250 espécies diferentes. Nossa. É uma diversidade absurda. Considerando o tamanho da Amazônia? Imagina. Meu Deus. E aí diz o Galo, quem é que faz estudos aqui com estudos de tentativa de descoberta de novas drogas, de forma sistemática aqui na floresta, nessa biodiversidade? E eu fiquei sem saber o que dizer. Eu nem tinha pensado nisso. E fiquei até um pouco envergonhado de não saber dizer, olha, ele não estava se referindo a estudos pontuais, e aí várias universidades faziam já na época. Sim. Mas estudos assim, você pega e sai testando uma quantidade enorme de espécies diferentes. E aí quando eu voltei, eu tive uma conversa longa com o João Carlos de Gênio, que é o reitor da universidade, e falei, por que nós não fazemos um projeto desse? A gente monta o projeto. E ele disse, vamos fazer, é interessante, já temos o barco lá, então fica mais fácil fazer dessa maneira. E aí foi o que nós fizemos. Eu fui aos Estados Unidos, entrei em contato com o maior projeto que eles têm lá de bioprospecção, que funciona perto de Washington, e eles disseram, olha, o Brasil é muito xenófobo nessa área,
qualquer pessoa que apareça lá com uma tesoura de podar, eles corta. dizem que é biopirataria. Os pesquisadores... Não tem controle, né? Os pesquisadores sérios, de nível internacional, não vão ao Brasil de jeito nenhum, porque eles não querem ser confundidos, eles não querem ser tratados como se estivessem indo lá roubar riquezas brasileiras. E, infelizmente, não há condição de fazer nenhum estudo no Brasil. Agora, vocês que são brasileiros, talvez possam. O que a gente pode fazer é oferecer para vocês a tecnologia, treinar era os o que pesquisadores. Você precisava, né? Era exatamente o que a gente precisava. E aí uma pesquisadora nossa, que a gente tinha acabado de contratar, a Ivana Sofredini. Está lá até hoje? Não, foi para lá, aprendeu a técnica de montagem do laboratório. Não, mas está no projeto com vocês até hoje? Até hoje está, ela é chefe do laboratório. E ela aí voltou e começamos o trabalho dessa maneira. Especificamente, qual que é o trabalho? Quer dizer, vocês foram com um objetivo, através de toda essa biodiversidade, tudo que vocês têm, tudo que a floresta tem para oferecer, qual é o maior objetivo desde o começo? Olha, você escuta a gente dizer, quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo tal chá. Quando eu estou com cólica, o chá que eu tomo chá é bom. É bom. Eu gosto de chá. Chá é bom. Também. Você está doente, está gripado, você toma um chazinho, só tomar um chá já hidrata. Quentinho, com mel. Agora, enquanto a medicina foi assim, foi baseada em infusões desse tipo, as pessoas viviam 30 e poucos anos. Sim. O que provocou o grande aumento da sobrevida, além do saneamento básico e das vacinas, foi o quê? Foi você ter remédios. As descobertas, você descobrir qual é a molécula, qual é a substância. E não um chá, porque o chá é a mistura de várias substâncias. Então, o que se entende por esse trabalho de bioprospecção? Você tem uma árvore aqui, ou uma planta rasteira. Você pega essa planta, prepara extratos dela. E você prepara 2 tipos de extrato. Um dissolvido em água e outro dissolvido em álcool. Porque as substâncias que se dissolvem nos 2 extratos são diferentes. Têm características químicas diferentes. Então você prepara esses extratos, aí você faz evaporar o solvente e o extrato vira um pó. Esse pó vai para a extratoteca, que é um ambiente refrigerado. Nós temos na Unip hoje cerca de 2.500 extratos só da floresta amazônica. Catalogados. Catalogados. Talvez seja, provavelmente, a maior extratoteca da floresta amazônica do Brasil todo. E aí você vai fazer o que com esses extratos? Você vai testar a atividade. Como é que você testa a atividade? Depende do que você quer estudar. No caso Mas nosso... Você não sabe, né? Por exemplo, quando você faz todo esse processo, você não sabe para que aquilo vai servir. Não sabe. Aí você vai, no nosso caso, nós nos concentramos em testar contra células malignas. Ok. Porque aí você pega o extrato, prepara uma soluçãozinha e vai com uma pipeta, aquele tubinho comprido, você vai colocando na célula, pequenos fossos de vidro, né, da placa, e você joga isso embaixo do microscópio, com uma luz que vem de baixo, o microscópio conta quantas células morreram. E aí você fica sabendo se aquele extrato tem atividade ou não tem atividade. Isso nós fazemos também contra bactérias resistentes aos antibióticos. Porque nós estamos vivendo um problema muito sério na humanidade de um modo geral, que é a possibilidade, em mais 20 ou 30 anos, ficar sem antibióticos. Porque todos esses não terão condição de destruir as bactérias que ficarão resistentes a eles. Problema seríssimo. Vão ficar resistentes? Vai chegar um tempo que o antibiótico não vai curar? Provavelmente. Ou nós desenvolvemos outras tecnologias para criar novas substâncias, ou nós vamos ter esse problema seriamente. Porque o próprio corpo humano, ele desenvolve essa resistência? A bactéria desenvolve a resistência, não o corpo humano. Nós já temos hoje bactérias resistentes, por exemplo, não havia gonorreia resistente à penicilina. Hoje nós temos. Hoje se ouve falar nas superbactérias. O que são essas superbactérias? São aquelas resistentes aos antibióticos. Então, aos todos conhecidos. Sim. Então nós estamos desenvolvendo esse projeto. E ao lado desses outros projetos também. Você faz o quê? Você colocou o chá ali, destruiu célula tumoral ou bactéria, não importa. Aí você tem que pegar esse chá e fazer o quê com ele?
Ele é uma mistura de substâncias. Sim. Não te interessa tantas substâncias. Te interessa saber qual é a responsável pela atividade. E aí? Aí o que você faz? Aí você usa métodos de separação que te permitam separar. Às vezes você pode ter 20, 30 moléculas diferentes, 60 moléculas diferentes. E aí você tem que voltar testando uma por uma, colocando outra vez na placa, jogando a luz por baixo, até identificar qual é a responsável pela atividade. Até hoje, nessas pesquisas que já duram mais de 20 anos, quantas realmente vocês conseguiram separar? Quantos extratos especificamente para alguma doença vocês conseguiram chegar? No progresso, né? Nós já encontramos atividade, pelo menos uma centena de extratos. E aí como é que você tem que agir? Não te interessa só ter atividade, você tem que estudar quais. As que têm muita atividade. Que então, servem para várias coisas. As que matam mais células tumorais, ou as que matam mais bactérias resistentes. Então é nessas que a gente tem que se concentrar. Nós estamos nesse momento concentrados em 5 extratos com atividade alta contra as células malignas e 5 extratos contra bactérias, e 6 extratos contra bactérias resistentes. Esses é que estão sendo estudados com mais detalhes. Do câncer, no caso, né? Especificamente de... Tanto faz câncer de próstata como câncer de mama, ou cada um é diferente? Cada tumor tem características especiais. Eu sempre digo, e às vezes tem gente que me xinga por causa disso, quando eu digo, o dia que você abrir o jornal e ouvir e ler que apareceu um remédio que cura câncer, não acredita, porque não é possível. Não é possível? Não é possível. Não existe a possibilidade de uma única droga curar todos os casos de câncer por uma razão muito simples. São doenças muito diferentes umas das outras. Completamente diferentes. Mas não pode, por exemplo, encontrar o câncer de mama, a gente já descobriu. Para o câncer de... não existe? Esse é o caminho. Você vai tumor por tumor. Né? Uma droga que é muito útil para câncer de estômago não serve para câncer de pulmão, não serve para câncer de mama. E mesmo dentro dos diversos tipos do mesmo tumor, por exemplo, o que a gente chama de câncer de mama, na verdade, tem pelo menos mais 20 subtipos, que são diferentes, com sensibilidade diferentes a tratamentos. Quer dizer, não é uma... Não é uma doença só. São doenças muito diferentes umas das outras. Então você tem que identificar e aí saber, depois que você identificou qual é, naquele teu chá, a substância que tem atividade, aí sim você vai fazer os estudos experimentais em seres vivos, que começa com o rato, com o camundongo em laboratório. Quer dizer, o mais difícil, então, para o estudo, para vocês pesquisadores, é pegar esse chá e saber qual é a substância. Qual é a substância? Quando você consegue saber essa substância, aí vocês começam um outro processo. Aí começa o outro processo. Que aí é que está o caminho. E aí é que você vai dar para tumores, aí você vai ter que ter ratos com portadores desse tipo de câncer que você está estudando. E aí você vai administrar, vai ver como a droga se distribui no interior do animal, como ela excreta. Porque às vezes você matou as células tumorais que o produto é tão tóxico que você injeta no rato e o rato morre. Morre na hora. Esse não interessa, não é verdade? Vocês fazem isso tudo lá? Isso tudo é feito na Unip, aqui na Vila Paulista. Então vocês trazem para cá, é isso? Trazem para cá. Exatamente. E dentro da, quer dizer, todo esse processo então de pegar a planta é tudo feito dentro do barco? A preparação inicial, sim, é feita dentro do barco. Você tem que secar, normalmente, e aí isso é feito lá na Unip, na Amazônia, que é lá em Manaus. Depois que secou, esse produto esse material vai ser triturado para fazer um pó, e é do pó que nós vamos retirar o chá. Uhum. E esse pó, a gente procura fazer a coleta de partes diferentes da planta. Por exemplo, você tem folha, depois você faz um pó com as folhas, outro pó com os galhos, eventualmente outro pó com as raízes. Ou se há flores, você faz um pó das flores, porque você pode encontrar nas diferentes partes da planta a atividade farmacológica completamente diferente. Uma substância presente nas folhas pode não estar presente no caule e vice-versa. Assim, olha, você imagina o mundo que deve ser você estar na floresta amazônica e encontrar em cada plantinha tantos extratos, tantas substâncias. Olha, no próximo bloco nós vamos falar justamente disso. Eu quero saber como é que é essa aventura de entrar na mata e descobrir esses pequenos tesouros que a gente tem. Um instante só, a gente já volta.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta com o ecologista Dr. Drauzio Varela, falando do projeto Rio Negro, que tem a Unip, né, como grande patrocinadora dessa ideia há mais de 20 anos. Quando não se falava em ecologia, já estava aí com o mundo aberto para os seus alunos. Isso realmente é importante, teve uma grande evolução, até no sentido de estudo e de ensino para esses alunos, né, doutor? Muito, porque os alunos iam para lá e tinham aulas, né, no meio da floresta, e aulas de ecologia, de botânica. E eu encontro até hoje gente que participou dessas viagens, eu não participava nessa época, e que conta que nunca mais esqueceu, porque aquilo é inesquecível mesmo. Essa né? vivência. A floresta amazônica é um impacto tão É inesquecível. brutal, né? Por exemplo, a gente falando agora das pesquisas, né? A gente falou no primeiro bloco a que ponto que já está, né, essa pesquisa, mas entrar na mata e buscar, como é que é? Conta um pouco dessa aventura pra gente. Olha, o trabalho é feito assim, a gente tem o barco, Escola da Natureza. Você fica uma semana lá? A gente fica, depende, varia de uma viagem para outra. Então, quem coordena esse projeto ali é o Wilson Malavasi, que faz que criou toda essa infraestrutura para o barco, porque é meio complicado, não é fácil fazer isso. Não. E aí a gente chega no local, desce para aquelas voadeiras, são aqueles barcos pequenos, né, que vão com motor rápido. Mas tem uma época certa para ir? Não, qualquer época, tá. Porque varia muito. Você pega a época da cheia, a floresta fica inundada, o que significa que você entra com esse barquinho pequeno no meio das árvores. E às vezes entra e vai longe com ele, porque inunda as árvores grandes ficam áreas. tudo embaixo. Né? E aí você tem um tipo de planta, essas plantas que a gente chama dos igapós. O igapó é a mata inundada. E você tem aquelas que crescem na terra firme, em geral nas saliências, nas partes mais altas. Aí você desce, vai um grupo, o botânico é fundamental, o botânico do nosso projeto é o Matheus Paciência, porque toda planta que for colhida tem que ser identificada. Imagina que o nome dele combinou, né? Combina. Matheus Paciência. Precisa muita. muita. Ter paciência de fazer isso. Muita. E aí isso tem que ir para o herbário. O herbário da Unip hoje, o herbário faz parte dos herbários internacionais. Os maiores do mundo, né? Dos grandes, né? E aí eles o que faz? Chega no local, vai coletar. Se a planta é acessível com facilidade, você pode colher com um pequeno podão, que é uma haste de alumínio que você vai encaixando uma na outra, e na ponta da haste tem uma tesoura que corta. Então, quando é acessível de baixo, você corta, que o galho desce. E aí você separa as folhas dos galhos. E aí os botânicos pegam as folhas, as flores, e colocam entre jornais, porque é assim que é feito desde 1900. Não muda. Não muda. Para ir secando. Porque você, quando coloca entre jornais, você joga uma flor dentro de um dicionário, fecha, vai ficando quando você volta ela está sequinha, sequinho, a gente chama de diafinizada. E aí isso fica para sempre, e aí tem que identificar. Aí o GPS te diz qual é a posição exata. E esses GPS de hoje são espetaculares, né? Eles te dão a exata mesma posição. Por quê? Porque você pode encontrar atividade nessa planta e você vai querer voltar no lugar. E como é que você acha depois? Mas ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Mas se você não tiver, o GPS não te der a orientação exata do local, você não acha mais. Então é anotado exatamente, são anotados os dados do GPS. São anotadas as características da planta. É uma árvore, deve ter 10 metros de altura, tem muitos galhos, tem a copa de tal forma, tem raízes de tal tipo. Então você tem que ter um botânico ali para fazer isso. E aí ele vai levar aquilo embora e vai identificar no herbário depois. Mas vocês continuam, né? Não é quando terminar ele vai embora. Aquela é a primeira. É a primeira. Vai indo. Aí você tem plantas, tem árvores que têm 20 metros de altura. E aí, como é que se colhe lá de cima? E assim, é só o tronco e a flor? Na Amazônia é tudo assim, né? Porque qual é a briga da floresta amazônica? Você vai lá, às vezes se assusta, porque a gente pensa que são árvores enormes, às vezes são árvores muito finas. Porque a briga ali o que é chegar na luz.
A disputa é pela luz. Porque como tudo é muito fechado, muito denso, É. as árvores elas crescem bem altas para procurar a luz. Lógico, ela não vai gastar energia crescendo lateralmente, embora tenha algumas árvores bastante grossas, não é? Mas ela normalmente não gasta energia crescendo lateralmente. Ai, que lindo isso! Ela gasta energia indo para cima, essa que é a competição. Só que ela vai para cima, mas ela é dura, é rija. Você pega às vezes um tronquinho assim fininho, parece um cabo de vassoura, você não quebra de jeito nenhum. Você não quebra. Bom, aí você, quando são árvores muito altas, aí entra o mateiro. O mateiro quem é? É um homem, em geral, conhece bem a floresta, de lá, sabe se movimentar. Nós tivemos um maravilhoso, que era o seu Luiz Coelho, trabalhou com a gente até não conseguir trabalhar mais. Infelizmente faleceu agora com 80 e poucos anos. Sabia tudo, Silvia. Ele sabia todos os nomes científicos e os nomes vulgares das plantas. Científico. Ele tinha trabalhado com todos os grandes botânicos que passaram pela Amazônia. E foi aprendendo. E quando ele não teve mais forças para fazer o trabalho, nós contratamos o Osmar, que é o nosso mateiro atual. O Osmar também conhece bastante nomes naturais e científicos também, identifica as famílias. É impressionante o conhecimento dessas pessoas que nunca fizeram cursos regulares. Impressionante o que aprenderam. Mesmo, né? E o Osmar põe uma peconha, que é uma cordinha que eles põem no meio dos pés, assim, amarram nos pés, abraça a árvore, tem um cabo de segurança, ele abraça a árvore com as pernas, vai subindo e vai embora. Sobe 20, 25 metros. Tem uma ciência aí para fazer isso, não é qualquer um que consegue. Totalmente. Aí depois disso, o pessoal manda o podão de baixo e ele lá de cima, ele corta e as amostras caem. E aí são submetidas a esse processo todo. Esse processo é feito, colocado no jornal, tudo lá mesmo? Lá mesmo. Tá. E aí as folhas separadas dos galhos, das raízes, se houver, dos frutos, são colocadas em sacos, esse saco de farinha, sabe, esse saco de algodão, e fechados, junto vai a identificação, e aí isso tudo, essa coleta toda é levada para o barco. Essa parte é uma parte muito importante, porque se você não identifica a planta, você vai fazer tudo errado. Quando chegar no barco não vai saber que planta é essa, que planta é aquela. E se você depois não identifica qual é a família e qual é a espécie, você vai comprometer todo o resto do processo. Por isso é que a parte botânica do processo tem que ser muito bem organizada. Mas, doutor Drauzio, uma curiosidade. Vai andando e vai... vamos pegar essa. Como é que é feita essa seleção do que vai ser levado? Olha, existem dois processos. Um dos processos é se basear no conhecimento popular. Nós não usamos esse processo, porque essa é uma área muito politizada, sabe? Aí vem uma discussão política, se você tem direito de fazer isso, você não tem... Acabou de fazer a coleta, eles querem saber o dinheiro que vai ser gasto. Esse projeto da Unip, Silvia, não tem nenhum interesse financeiro, nenhum. Então por que a Unip faz? Faz porque tem interesse universitário. E tem um interesse também em contribuir de alguma forma para a evolução, né, disso tudo. É isso que eu estou chamando de interesse universitário, né? Uma universidade produz conhecimento, tem interesse em produzir conhecimento e contribuir para que esse conhecimento seja colocado à disposição de todos. Né? Mas não tem nenhuma finalidade de produção de medicamentos, nada disso. Então você precisa, esse é um dos processos, é usar o conhecimento popular. O segundo processo é o quê? É você se basear em estudos que já foram feitos com plantas da mesma família, mas não da Amazônia, às vezes da Indonésia, de Madagascar, de outras áreas. Você deram um primeiro passo com aquela família, isso, quer dizer, com não aquela sai no família. escuro. Então essa família interessa, vamos nos concentrar nessa família. E aí, no caso, o mateiro, o botânico, alguém já sabe onde está. Identifica as famílias. Essa aqui é uma apocinácea. Então vamos colher, nós estamos colhendo apocináceas, vamos colher essa. E aí você faz a coleta, todas as apocináceas que você encontra. E assim nós vamos diversificando e nos concentrando em determinadas espécies. Num dia, quanto tempo demora essa expedição, né? Vocês saem logo cedo, ficam até a noite? Existe um momento certo para essa colheita? Normalmente a gente sai cedo, coleta até a hora do almoço, cedinho. A coleta até a hora do almoço,
aí a gente almoça e depende um pouco do clima. Porque a Amazônia tem umas horas do dia que são impossíveis, por causa do calor, né? E aí, normalmente, a gente descansa um pouco depois do almoço e aí faz as coletas até enquanto existe luz, né? Agora, na sua opinião, né, é um mundo que diz assim, a humanidade pode ter grandes respostas na Amazônia, quer dizer, grandes descobertas podem ser feitas. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que a Amazônia, as pessoas quando falam da floresta amazônica, falam como se a floresta fosse o pulmão do mundo, que não é, hoje sabe que isso é um mito. Falam como se a floresta fosse um mundo de árvores, né? Um tapete verde. É o que eu imagino, né? Eu imagino assim. Não é verdade, a floresta amazônica é habitada. É habitada, tem gente que mora lá. E você, para preservar a floresta, tem que achar uma forma dessas pessoas sobreviver. Porque se elas não conseguirem sobreviver, o que elas vão fazer? Elas vão cortar as árvores e vão vender madeira. Sim. Nós temos que... A floresta amazônica tem que ser pensada de uma forma global, sabendo que existem brasileiros que moram ali, que têm famílias, que têm filhos para ser criados lá. E que ali nós temos populações oriundas da região mesmo, que já estavam lá muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil e que tem que ser encontrada uma solução para elas também. E eu acho que o futuro que eu vejo da Amazônia e da preservação da Amazônia, que eu acho que é absolutamente fundamental, porque eu acho que se nós tivermos cabeça para preservar a floresta, nossos bisnetos vão ser ricos por causa dessa floresta. Que país do mundo tem isso? Nessa extensão que nós temos? Não é? Mas continua, quer dizer, você que está acompanhando lá, continua o desmatamento, continua o descaso? No Amazonas, na região que a gente está, muito pouco. As florestas do Rio Negro são as mais preservadas. Mas o que eu acho que seria a solução? Essa xenofobia que nós temos com os pesquisadores estrangeiros só atrapalha. Eu acho que é o contrário. Nós devíamos receber esses pesquisadores. Sim. Devia ter campus avançados da Universidade de Harvard, de Cambridge, de Oxford, da Sorbonne, na floresta amazônica. Né? É uma questão de dizer, bom, mas vão roubar nossas riquezas. Isso é uma questão de contrato. Sim. Você tem que ter um contrato, dizer, olha, vocês podem fazer até aqui, daqui em diante não podem fazer mais. Sim. O país tem o direito de preservar os seus interesses aqui. Essa xenofobia ridícula que diz, não, vem aqui para roubar o nosso dinheiro, a biopirataria. Não existe esse tipo de biopirataria. Não existe. Lógico que você pode ter alguém que vai lá, pega uns besouros, leva para uma coleção, isso sim. Mas esse tipo de bioprospecção que nós estamos discutindo aqui, não existe, sabe por quê? Não é viável financeiramente. Imagina se a Unip for somar quanto já gastou com essas viagens todas e nós não temos nenhum remédio, vão parar na mesma hora. As companhias multinacionais não têm interesse nesse tipo de trabalho. Agora, essa pesquisa não vai parar, né? Quer dizer, nós estamos praticamente terminando o programa. Essa pesquisa não para. Passaram-se 20 anos, mas é só o começo. É só o começo porque tem uma meninada vindo aí, sabe, se formando, pessoal fazendo mestrado, doutoramento. Dá para ter esperança da gente descobrir alguma coisa? Quem sabe? É um grande prazer ver que... Essa é a esperança que você tem. Uma ideia, você, com vontade de algumas pessoas, você consegue tocar e sentir que, sei lá, que eu vou morrer e esse projeto vai ficar por muitos e muitos anos ainda. Para os seus netos, não é? Tomara. Muito obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. O Opinião Livre fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.